a gravação, se quiserem ver de novo, e também muitas pessoas registraram contando com o vídeo. Então, nós estamos aqui, nós três, né? Essa é a equipe, parte da equipe do Instituto, né? A Cássia é a presidente do Instituto Minas e hoje ela não pôde estar presente com a gente, então nós estamos aqui representando a Cássia e falando em nome do Instituto. Flávia e Maria Célia fazem parte do conselho, né? E são duas pessoas maravilhosas que estão dando um gás e fazendo a coisa crescer, florescer. E esse projeto, ele nasceu a três mãos, né? As nossas três mãos é que colocaram para ele para funcionar, né? Prata da casa é uma expressão antiga que a gente fala dentro das empresas, né? Quando você tem lá uma pessoa que trabalha e que é maravilhosa e que está há muito tempo participando, contribuindo, e a gente trouxe esse nome dessa expressão usada, né? Quando a gente fala de um ente querido, de um talento maravilhoso, uma pessoa que ele veio dessa ideia. E ele está nascendo hoje, nós estamos inaugurando ele com a Selene, né? Com o talento da Selene, com o brilhantismo da Selene, né? Mas é um projeto que ele vai permanecer por muitos anos. Nós temos aí uma fila de pessoas, né, Flávia? Eu vou deixar a Flávia e Celinha falarem um pouco. Tem aí, traz para a gente o número de pessoas que estão aí ao longo dos meses. Ei, gente, boa tarde, prazer quem eu não conheço, né? É uma honra estar aqui, trocando e aprendendo, né? Eu acho que é o lema aí da nossa caminhada, do nosso caminho, que todos partilhamos juntos. Isso é muito bom, porque é de um lugar diferenciado, não é no profissional, é na pessoa, né? Então, a gente está aqui muito na entrega, na verdade, aprendendo. Começamos esse movimento aí com a plataforma do Wix, vocês devem ter sentido o movimento diferenciado do Instituto, estamos, inclusive, ampliando e aprendendo a lidar com essa plataforma que a gente vai estar usando aí para o encontro. Então, para vocês entenderem o nosso movimento, estamos abertos aí para receber sugestões sempre, né? Nós já temos hoje 24 pessoas, a ideia do projeto é termos uma live por mês, com temas variados, a gente vai buscar gerenciar isso para não ter temas repetitivos, e a ideia é essa, né, que está sendo colocada, é mostrar os talentos de Minas, ampliar isso não só para o nosso estado, e sim para o Brasil, e é um trabalho de equipe, de grupo. Então, assim, é o que a gente até falou com a Selene, põe nas suas redes sociais. Então, assim, o poder do grupo é muito grande, né? Todo mundo divulgando, todo mundo ampliando, todo mundo convidando, a gente não tem fim, a gente só vai aumentando. Então, essa é a ideia e a gente está aqui para isso, para nos tornarmos novos talentos e ampliarmos aí para todos, conhecer a gente também, nós juntos aí, para colocar o conhecimento de novos olhares, né? Todo mundo traz um novo olhar. Eu acho que a beleza está nisso. Então, estamos aqui à disposição, é um prazer. Gente, boa tarde. Também é um prazer estar aqui. Quando a Ivone anunciou esse projeto, eu fiquei muito entusiasmada, porque é um projeto que engrandece cada um de nós, dá a oportunidade da gente expressar os conhecimentos que a gente adquire no PEFOR, de expandir para as outras pessoas. Então, é grandioso esse projeto para nós, né? Para mim, é uma alegria participar. Eu também, como vocês, estou me experimentando nesse lugar e oferecendo o talento que eu tenho. Atualmente, eu considero tipo, a Flávia minha coordenadora e a Ivone, eu me disponho ajudando assim, tecnicamente. E eu faço isso com muito prazer, e eu sei que nós todos aqui estamos à disposição de vocês para facilitar. E a gente também está aprendendo com a Ivone e a Flávia colocaram, a gente também está aprendendo aqui com essa novidade de trazer o Wix, né? Formas diferentes de se fazer. Então, vamos junto nessa.
E parabéns a todos que se inscreveram e quem se sentir chamado também entre em contato com a gente, com a Flávia, que a gente está aqui, pronto para atender. Muito bom. Elas estão falando do Wix. O Wix é o nosso site, né? Ele é feito dentro da plataforma Wix e a gente está avançando nele. Agora as inscrições são dentro, o pagamento é ele que informa. Isso tudo está sendo novo para a gente e a gente está inaugurando aqui. Antes de passar a palavra para a Selene, eu queria trazer para vocês, a gente, no dia 3, 4 e 5 de junho, a gente vai estar com o nosso encontro regional. Esse encontro regional, pela primeira vez, vai ser online. Então, assim, é uma oportunidade para todo mundo do Brasil participar. A gente é o nosso 9º encontro. Até o 8º, a gente sempre fez presencial. E no 10º, a gente vai voltar a fazer presencial de novo, porque a nossa veia para o encontro é presencial. Mas como a gente está despedindo da pandemia, a gente vai fazer a saideira online 3, 4 e 5, e a gente vai ter a participação da Mariane, que é da Bélgica. Nós vamos ter a participação do Johan também, que é da Holanda. Johan não viaja mais por causa do coração dele, né? Ele fala que o coração dele não aguenta mais uma viagem longa de coisa. Então, a gente vai ter os dois. A gente vai ter a Ida também no nosso encontro regional. Então, fica aqui o nosso convite. Vocês vão ver lá no nosso Instagram, no nosso Face, a chamada para as inscrições. A gente começa a inscrição a partir do dia 3, né? Quem se inscreve todo dia, a partir da sua inscrição, todo dia você vai recebendo uma mensagem para estimular você já na reflexão do tema. O nosso tema desse ano é Voltando para Casa. Então, fica aqui o nosso convite. Eu quero agradecer, Selene, todo o carinho, todo o empenho, toda a dedicação. Eu acompanho Selene há muitos anos, eu sei do envolvimento, da integridade dela, do jeito que ela conduz a vida dela e o trabalho dela de patchwork. Então, Selene, muito obrigado por você ser a primeira, por inaugurar. E a gente vai passar a palavra agora para ela. Eu só vou tirar os nossos... Espera aí, eu vou só remover os destaques e vou colocar a Selene no destaque aqui para todo mundo, tá bem? Só um minutinho. Deixa eu pegar a Selene agora e vou colocar ela como destaque. Pronto, Selene, nós estamos passando a palavra para você agora. Fique à vontade e seja bem-vinda. Então, boa noite a todos. Para quem eu não falei o nome, Sônia, o resto aí que eu vi tudo rápido, beijo para todos. Vander também que está aí, todos esses nossos queridos patchworkers. Eu quero também agradecer imensamente, estrear com esta palestra, esse projeto tão lindo. Eu fui inspirada por Judith Selle, na conferência internacional. Eu acho que o Alan, alguém estava fazendo entrevista para ela, o filho dela estava com ela, e foi perguntado qual que era a palestra das 258 que mais mexeu com ela, que foi mais importante, algo assim. E ela falou que o que mudou a vida dela foi a imagem de Deus. Então, cada um tem uma palestra que dá águas divisórias na vida, né? Mas eu achei tão lindo, e depois que eu estudei essa palestra mais profundamente, eu vi o tanto que ela é chave no nosso processo de estar mais conectados com o nosso eu real e com Deus mesmo. Porque quando a gente trabalha a imagem de Deus, vê as causas que nos impedem de estar realmente com Deus dentro de nós, o guia diz, é simples assim, tudo muda na nossa vida. Então, eu gostaria de começar com uma breve harmonização. Vou pedir a Ivone para colocar uma música. Eu convido vocês a se ajeitarem aí na poltrona, no sofá, onde que vocês estiverem. E buscar bem confortavelmente, relaxar os músculos das costas, sentindo as mãos
descansando no seu colo, sentindo o seu corpo respirando por ele mesmo. E aí, Ivone coloca a música. E eu convido vocês a fecharem os olhos, a se entregarem, porque o ego, ele quer controle. Eu vou introduzir a palestra de hoje com uma prece. Querido Deus, consciência cósmica, mistério divino, Mãe divina, natureza, caminho, universo. Selene, abre seu áudio, ele fechou. Abre e repete as duas últimas, por favor. Eu fui nomeando Deus externo, a consciência cósmica, quaisquer que sejam as palavras que cada um tem para Deus, o Pai maior de todos nós. As palavras, como o guia fala, são sempre insuficientes para definir Deus. E nesse instante eu me uno ao eu divino, ao Deus de cada um de vocês. E vamos juntos, de mãos postas, agradecer. Ó Deus, que existe em nós, nosso eu divino, ajude-nos a descobrirmos a Ti dentro de nós, para assim encontrarmos o papel, a função que vamos desempenhar na vida, criando o nosso próprio destino, com esta consciência. Neste momento, juntos, que nós possamos descobrir a Teu respeito, descobrir tudo aquilo que nós sentimos a Teu respeito, e não o que pensamos de Ti. Que possamos ver claramente onde somos indulgentes e onde somos severos demais, e que possamos nos abrir para a verdade mais profunda do amor e nos mover para aquilo que precisa ser mudado dentro de nós, e sendo realmente a mudança em nós mesmos. Nossa oração, nossa prece é um ato de vida. É um ato de vida, de amor à vida, de dedicação à vida, que és Tu. Que assim seja, assim é e assim será. Então, respirem, vão voltando devagarinho, abrindo os olhos. E a Ivone pode tirar a música. E eu gostaria de saber quem respondeu as questões, se deu tempo de responder as questões do questionário que nós enviamos há mais tempo, lá na propaganda, quando vocês receberam o link da palestra, da live. Porque quando a gente vai estudar a imagem de Deus, há muitas perguntas para serem respondidas antes da imagem ser encontrada. E aí o guia fala que qualquer trabalho com imagens é preciso preparação. Então, nós tivemos esse cuidado
de pedir emprestado a Moira, um questionário maravilhoso, e o guia diz, escreva, você vai esquecer. Então, o trabalho de imagens, trabalhar Deus precisa de ter essa preparação. Quem não teve, tudo bem, mas quem teve, melhor ainda, tá bom? E aí, eu vou fazer um pequeno... a Cléo falou que só visualizou agora há pouco. Não tem problema. Não é? Tem algumas inscrições que foram hoje, tá, Selene? Também. Desde cedinho, né? Então, nós sabemos que a gente não sustenta o nosso eu superior por muito tempo. Num dia, nós estamos numa frequência alta, estamos bem, vibrando com a vida, de repente, nós damos uma escorregada e saímos da vibração. Nos nossos relacionamentos com os filhos, às vezes fica uma semana sem dar uma rusga, uma semana até muito. Aí a nossa vibração vai lá, eu superior, para eu superior, e depois ela cai. Então, isso é normal para nós, seres humanos, como o guia adora falar. Vocês, seres humanos, sustentar a pulsação alta de Deus é tão difícil, mas nós vamos aprender a ficar nesse lugar o máximo de tempo limpando as imagens, as defesas, cada vez mais ficando no eu real. E aí eu trouxe um exemplo para vocês de como que vocês vão ver que a pulsação, por que é difícil também sustentar a pulsação alta de Deus? Porque nós estamos na densidade desse planeta, nós somos seres humanos imperfeitos, e aí a vibração é tão alta, não é porque a gente também não queira, é porque nós não damos conta, nós somos muito densos. E aí eu vou colocar uma música e vou pedir para vocês todos fazerem assim com as palmas. Assim. Todo mundo. Aí, vocês vão seguir a música com aquela brincadeira de fazer assim. Bem assim. Vamos fazer um treino. Bate palma, bate, vai. Bate, vai. Bate, vai. Aí vocês vão seguir o ritmo da música. E aí vocês vão entender como que é essa pulsação de Deus, como é difícil mantê-la. A música ela é um pouquinho longa, mas vocês têm que fazer o que der conta, que se não deu, embolou, volta e continua, tá bom? Os meus alunos que estão aí já fiz isso há muito tempo, vão só relembrar, tá? Então, Ivone, por favor, coloca a música aí. É um treino. Como é que eu vou fazer isso de longe? Porque a gente faz de 2, né? Quando é o grupo. Mas aqui...
todo mundo suou aí muito. Então, gostaria de saber de vocês quem quer comentar esse exercício, de sentir a pulsação de Deus. Eu acho que não é à toa que o Pierracos, né, nasceu, o John nasceu lá na Grécia, já essa música veio de lá, e ele se juntou a Eva com essa música, né? Quem gostaria de comentar algo aí? Como que foi sentir essa vibração? Por que a gente não sustenta? Na hora que está lá, tá muito prazer, porque estar com Deus é prazer, não é, gente? Se você está no prazer, você está com Deus. Aí o guia vem e fala, é o orgasmo cósmico. Quando você está no orgasmo, estou com Deus. Mas o que nos impede de estar com Deus? Aí no instante ela volta. Aí vem nós, né? Seres humanos. Quem gostaria? Um só aí, para falar algo. Ok, pode ser? Eu não estou vendo o Nelson. Bom, não importa. Eu vou só dar uma rápida opinião, uma rápida lembrança dos meus tempos de formação com Selene, com a Rosalice, onde a Rosalice trouxe uma pérola que eu guardo até hoje no meu coração, onde ela disse assim, vocês sabem, ela toda animada, como ela sempre é, vocês sabem o que eu descobri? Eu descobri a raiz, a etimologia da palavra entusiasmo. Entusiasmo vem de Deus, do radical tu, THU. Né? Então, isso ficou gravado na minha cabeça até hoje. E tal. E quando Selene usa essa música maravilhosa, eu já saí aqui me mexendo todo. Então, Selene, querida, muito obrigado por me lembrar desses tempos bonitos do nosso convívio. Muito emocionada, Nelson, que linda. Não sei se a Rosa está aí, mas é bacana você lembrar disso. Então, nós vamos agora passar para alegria. Maria Célia colocou aqui alegria, muito bacana. Nós vamos passar agora, vou pedir a Ivone para passar para a apresentação do PowerPoint, para a gente entrar aí nessa imagem de Deus, né? Porque com ela nós vamos seguindo a nossa vida, muito defendido contra a autoridade. Então, a primeira, quando a gente está falando de a imagem de Deus, a primeira coisa que nós pensamos é que Deus está fora da gente. É um pensamento ainda da consciência infantil. Quando a criança acha, ou mesmo o adulto, que algo ou uma força exterior vai nos conduzir à vida no sentido de fazer tudo por nós, de nos salvar. E isso é o pensamento da humanidade. Pode passar, Ivone. E o guia fala que é muito comum todos nós trazermos o conceito intelectual de Deus. Mas o conceito intelectual, ele é diferente do conceito emocional. Quando a gente é criança, nós vamos lá para a igreja, aprendemos que, ou para o centro espírita, ou para o budismo, ou algo assim, não sei como é que é o Deus no budismo, que Deus é bom, que Deus é justo. E aí nós temos a história de muitos amigos nossos que viam seus pais indo para a igreja no domingo, e não foi uma só história, não, lugares diferentes. Aí chegava em casa, era aquele pai ausente, que não conversava no almoço, ou então que surrava os filhos, logo depois da missa já chegava dando bronca. Então, e aí era um conflito, porque a criança falava assim, Deus é bom, é maravilhoso, mas a imagem que eu tenho de Deus ela é focada na imagem que eu tive das primeiras autoridades, na infância. E aí, para a criança, os pais são Deus, é a vida. E eles transferem essa imagem para Deus, lá fora. Então, o guia fala que é importante descobrir qual que é a sua imagem de Deus, a qual determinará
todas as suas atitudes e padrões durante sua vida. Então, foi nisso que Judith Salles, Judith Salles, acho que fala Salles, que ela foi falar, essa palestra mudou a vida dela, porque quando você dissolve a imagem, você começa a ir pela vida mais no seu eu real e acreditando em si mesmo, com amor próprio, autoestima, seguindo pelo seu Deus interno. E é preciso examinar essa atitude que pode estar profundamente oculta em vocês. É preciso analisar suas reações emocionais à autoridade, aos pais, a seus medos e expectativas. E esta é a primeira pergunta que está lá no questionário que foi enviado para vocês. Então, é preciso vocês prestarem atenção, pega uma autoridade, quais são suas reações emocionais a ela? Aos seus pais, se eles estão vivos, pode ser na infância e agora. A seus medos, as suas expectativas. Isso tudo vai indicar o que sentem em relação a Deus, em vez daquilo que pensam. Então, o guia fala que toda a escala entre esses dois polos opostos, no que pensam e no que sentem, vai se refletir em sua imagem de Deus. Pode passar, Ivone. Então, como alguns já sabem, a Moira Shaw, ela criou o 50-50, baseado no trabalho que ela, depois que Eva morreu, começou a enxergar coisas que não eram vistas nas palestras. E aí ela trouxe toda uma metodologia. E falando que nós temos esferas da consciência humana. Então, em nível do eu individual, é o estado que a gente está na ignorância, é vida ou morte. Toda criança chega na Terra com aquela concepção errônea que a vida tinha que ser 100% prazer e 100% não dor. Todos nós. E nessa esfera da ignorância, nós ignoramos que a gente pensa que é vida ou morte quando a gente está no desprazer, quando os nossos desejos não são realizados. E este é um estado dualista da consciência humana. E aqui que vai haver distorção com a autoridade. E aqui habita o eu inferior. A consciência infantil, imagens, a autoimagem idealizada, o perfeccionismo, o nosso ego fraco, que pode ser tanto inflado quanto subdesenvolvido, e as nossas reações emocionais. O que nós vamos aprender? Nós vamos descobrir as nossas reações emocionais com a autoridade que vão nos apontar para nossas imagens de Deus. E aqui no eu universal, qual que é o trajeto, o caminho do Péforo? É todo de evolução em espiral. E ele vai nos levar muito lentamente para a gente entrar no estado do eu universal, que é eu sou autorresponsável. Eu uno causa e efeito na minha vida. Eu já sei que o que não deu certo, eu sou 50% responsável pela criação disso. E aqui eu faço a unificação da consciência. Pode não ter dado certo o meu desejo, eu trago a minha autorresponsabilidade, pode haver morte, sim, mas não é sofrimento, é uma dor, porque meu desejo não acontece. Então, esse é um estado de consciência, de transição, em que o ego saudável ele foi se fortalecendo, lembrando que esse espiral ele está em forma horizontal, mas ele vai descendo num crescente mais profundo do nosso inconsciente. Então, o ego adulto, quando ele se fortalece com todo o trabalho, sabe que é de sua responsabilidade ser sua própria autoridade. Deseja, foi aqui errado, e deseja se render à autoridade divina. Então, você precisa ser sua própria autoridade
comeu aqui um pouquinho o PowerPoint. Antes de colocar a sua vida na mão do outro. É algo assim, que eu não estou lembrando aqui. Então, como é um estado de transição, de autorresponsabilidade, nesse lugar aqui é o nível de autorresponsabilidade. Cresci, o livre-arbítrio vai escolher entre agir na consciência infantil, na imagem que eu tenho intelectual de Deus, mas ela pode ser a verdade, mas por debaixo o que manda é o inconsciente, com as imagens errôneas de Deus, ou monstro ou indulgente. Então, eu vou escolher, depois que eu vejo as causas dentro de mim, dissolver a imagem de Deus, sabendo que há sim uma força eterna, uma força externa que nos guia, na forma pessoal e impessoal, que eu vou falar mais para frente, e na forma pessoal ele está dentro de nós. Quando eu faço toda essa unificação, não é que eu vá direto para o estado unitivo, porque aqui é um estado de vida, é a unidade. É quando eu sinto que eu e o outro somos um. É nesse lugar, todos nós somos eu superior e eu inferior. Todos nós conhecemos o 100 como possibilidade. Eu sou é o eu espiritual. Eu sou presença e eu sou a minha própria autoridade. Mas para chegar nesse lugar aqui, é todo um processo no caminho muito lento de modificação da nossa consciência. Então, pode passar, Ivone. Então, qual é o conceito falso de Deus? A criança, ela aprende que Deus é a autoridade máxima para ela. E aí, este é o primeiro conflito com a autoridade para a criança. Por quê? Pode passar, Ivone. Como é a autoridade máxima, ela vai projetar suas próprias vivências subjetivas com a autoridade em sua imaginação sobre Deus. Ela forma-se uma conclusão errônea sobre Deus, a qual é inconscientemente cultivada até a maturidade. E assim, uma imagem é formada. Como criança ou adulto, sua atitude em relação a Deus será atingida pela imagem que formou. Então, por favor, Ivone. Pode passar. Então, a imagem criada sobre os pais reflete a imagem sobre Deus. Consequentemente, as ideias, sentimentos e as atitudes que a criança adquire em relação a Deus são uma extensão de suas ideias, sentimentos e atitudes em relação aos pais. A autoridade dos pais. Hoje, conversando com meu marido, eu falei assim, nossa, Elcio, graças a Deus que eu cresci, porque a autoridade, para mim, não era nada. Não tinha... assim, às vezes, se eu conversasse com o presidente do presidente, não sei de onde, para mim, eu conversava como se não fosse ninguém. Por quê? Eu tinha autoridades ausentes e convivi com irmãos. E nós vivemos isso muito no Instituto. Se a Ivone bem lembra, a dificuldade que ela teve de se fincar como autoridade. E eu agora aproveito até para me desculpar de tão imatura e perrengue que eu peguei no seu pé, né, Ivone? Até entrar nesse lugar de consciência e muita dor, porque você provoca dor no outro. Quando a gente provoca dor no outro, nós estamos provocando em nós mesmos, né? E você vai transferindo o que você viu com seus pais para Deus e para qualquer autoridade. Seja um motorista de ônibus, seja o porteiro do prédio que não quer abrir o prédio, seja quem vai servir um café e você tem que quer café com açúcar, aí se está ali, você vai se portar como você está reagindo à sua imagem de Deus. Então, por favor, passa mais um aí. Então, essa imagem básica, a imagem de Deus é básica e ela determina, de novo, as atitudes, imagens
e padrões ao longo da vida. O guia repete, eu pus a repetição para ver se vocês gravam. Pode passar, Ivone. Então, Deus monstro. Qual que foi o clima da sua casa quando você era criança? Medo e frustração na infância, na mesma medida, serão inconscientemente sentidos em relação a Deus. Tudo que a criança mais gosta é proibido. Prazer é proibido, geralmente, para o seu próprio bem. Mas a criança não pode compreender isso. Então, quando a gente se torna adulto, você está no prazer, você tem culpa. Porque você tem medo de que você vai ser punido. Você está viajando e fala assim, não, daqui a pouco vai acontecer alguma coisa. Você compra um carro, ai não, será que eu mereço? Eu vou ser punido. Você está no prazer, você tem a imagem inconsciente de Deus monstro punitivo. Você não pode merecer ser feliz. Você sempre tem culpa. Às vezes, é para o próprio bem. Eu lembro que a gente jogava queimada na rua, pulava cordas, esticava aquela... ia até tarde. Aí, chegava determinado ponto, 9 horas tinha que entrar. Nossa Senhora, isso aí era uma punição. Dava ódio, mas eu não compreendia que no outro dia tinha que acordar 6 horas para 7 horas estar na escola. E aí, o que a criança vai alimentando? Minha mãe é um monstro, ela me tira do prazer. Pode passar, Ivone. Então, quem traz a imagem de Deus inconsciente do monstro do hostil, isso é emocionalmente o que você sente, não que você pensa conscientemente. Prazer proibido, castigo de Deus. E Deus é sentido como se fosse uma força punitiva, severa e com frequência desleal e injusta, contra a qual é preciso lutar. Então, se você tem inconscientemente o conceito de monstro, de Deus monstro, e não sabe, intelectualmente você fala, Deus é bom, é justo, mas por que minha vida é tão injusta? Ou então o medo desse Deus, do castigo, é tão grande que eu acabo virando um ateu. Eu não acredito mais em Deus, porque o castigo é tamanho, o meu pai ou minha mãe, a autoridade foi tão severa que o meu medo de ser punido é tão grande, eu prefiro virar as costas e me torno um ateu. Pode passar, Ivone. E aí, se você tem uma imagem de que Deus é indulgente e permissivo, é aquele pai ou aquela mãe que mima os filhos. Quando a autoridade parental concede favores à criança, permite a ela dar vazão aos seus desejos, a autoridade é vista como benigna. Mas isso, gente, é relativo, é de ser a ser, é de família a família. Pode ser que a mãe é indulgente, o pai permissivo com as coisas. Por isso que ela é muito subjetiva, a imagem que vocês vão encontrar no inconsciente. E nós sempre temos as duas. Um pai, onde o clima emocional influenciou na minha vida como aquele mais ausente, pode ser que eu tenha a ideia de Deus monstro. E talvez o meu pai muito ausente, porque ele precisava trabalhar. Ele trabalhava para o sustento da família e se ausentava uma semana, meses, trabalhava numa estrada, suponhamos. E isso veio da crença, da cultura patriarcal. O pai saía. E aí a mãe foi tida como o pai ausente e a mãe o Deus monstro, porque a mãe que tinha que ficar em casa pondo limite. Mas não quer dizer que também, para a criança, o pai que era ausente era monstro, porque ele me abandonou.
Olha o conflito que é dentro da criança. Ele estava ausente, talvez eu precisasse que Deus fosse ausente como meu pai, para que eu pudesse conhecer Deus dentro de mim. Eu passei muitos momentos de solidão na minha vida e vi como eu formei minha autoimagem na dor da solidão. Então, quando eu vi isso, dessa ausência, quando eu fui fazer a minha pesquisa, aí que eu aprendi com o guia, que conhecer o fato da gente ser digno de ser amado, todos nós conhecermos a nossa própria guiança interior, esse vazio, essa solidão toda, me fez buscar o Pathwork. Caso contrário, eu ainda estaria muito dependente do Deus externo e ainda perseguindo ser vista por Deus, pelo amor de Deus, me veja aqui, ao invés de eu mesma me ver. E isso é tão interessante que nós passamos a vida sem saber disso. Intelectualmente, ou a gente é ateu ou agnóstico. O agnóstico pode existir ou não Deus. E o ateu é aquele que borrou de medo do Deus monstro, virou as costas. Ou aquele que acredita na crença intelectual, que Deus é bom, justo, está presente, mas que na hora de uma prova de fé entra no desespero, porque quem está mandando é a imagem de Deus. E o Deus indulgente permissivo, se a mãe foi muito permissiva, você pode crescer com essa imagem do Deus indulgente e começar a fazer as coisas que passam assim, o jeitinho brasileiro de levar vantagem. Eu vou parar no estacionamento na rua ou nos shoppings do deficiente físico. Não tem vaga nenhuma, eu vou parar aqui. Por quê? A minha imagem de Deus indulgente, ele está vendo tudo que eu estou fazendo, mas ele perdoa sempre. Então, não tem problema eu fazer uma falcatrua aqui, eu enganar o imposto de renda ali, ou eu avançar um sinal, porque eu mesmo começo a ser indulgente demais comigo. Porque o que está lá no fundo, no inconsciente, é essa imagem do Deus permissivo, indulgente. Então, cada um que veja aí dentro de si qual dos dois genitores que era ou o mais duro, ou aquele general, ou qual que era o mais indulgente, mais permitivo. Eu convido vocês a escreverem aí no papel. Quem foi que foi mais duro quando você era criança? Que te dava mais medo? Porque aí você reprimiu a imagem de Deus monstro. Escrevam assim, o que vem rápido. Não vão para a cabeça, porque a cabeça ela dá a memória, como o guia fala, faz a gente ficar focado no intelecto. Mas quando a gente vai para a intuição, nós estamos usando o intelecto e os sentimentos juntos para nos ajudar com a ajuda do eu divino. A intuição, a gente não faz esse trabalho do Pathwork para ficar quase que o tempo todo sendo intuído pelo nosso eu superior. Então, peçam ajuda aí para intuitivamente vocês descobrirem quem é o progenitor que foi o monstro, quem foi o permissivo. Mesmo que a mãe foi mais presente, vai lá para dentro. Veja o clima da sua casa. Era frustração? Era medo? Ou era indulgência?
quando você escrever mamãe era isso, mais indulgente ou mais monstro, general, ou meu pai era, qual que era a sua reação emocional? Frustração ou medo? Aí escreva e põe uma setinha para baixo. Esse aqui eu me sentia frustrada, esse aqui eu me sentia medo. Isso é muito importante, porque vocês estão trazendo o inconsciente a céu aberto, né? Estão sentindo o universo, Deus, o caminho, a natureza, o eu divino, trabalhando aí com você para descobrir isso. É preciso sentir, gente. Não é assim, eu sou mais identificado com meu pai, hoje eu sou mais ausente, trabalho muito. Isso não é o trabalho da imagem de Deus. Se eu sou mais identificado com meu pai, é aquela palestra 113, da identificação com o eu, quando o guia fala, não identifique seu pai, ou então da imagem dos pais. Nós precisamos identificar qual que te trouxe mais medo, frustração, indulgência, qual que era o mais imprevisível. E aí, qual que era o predominante? O guia fala que nós sempre temos dois. Raramente alguém só tem um. Raramente nessa terra. E a primeira opção, qual que é a minha reação à autoridade? Selene, eu gostaria de fazer uma colocação, se puder, relacionada com isso. Eu não tenho... Peraí, quem está falando? A Dil. Tem jeito de eu enxergar a Dil? Agora eu estou vendo a Dil. Pode fazer, Dil. Então, comigo aconteceu que houve isso com ambos os pais. Tanto Isso com o papai, deles agirem comigo como um monstro. Eles ambos geraram em mim frustração, geraram em mim insegurança, medo, raiva, em momentos muito delicados da minha vida. Por exemplo, quando eu passei do 2º para o 3º ano, eu estava no maior entusiasmo do mundo indo para a escola, e eles me fizeram voltar de uma maneira brusca, de uma maneira que eu apanhei. Foi uma cena terrível. Ambos foram assim, tremendamente monstros. Então, Adil... Gerou frustração, medo e insegurança. Isso, ambos foram monstros. Você afundou essas duas imagens. E cresceu. Menina ruim, menina burra, menina... Foram muitas coisas que aconteceram. Mas qual deles que era mais imprevisível? Eu não consigo descobrir qual dos dois. Então, pergunte a verdade ao seu eu divino. A verdade está em você. Eu estou vendo o pacote inteiro. Os dois, veio a consciência, os dois eram muito generais. Dava muito medo. Eles eram cheios de razão. Vai cedo, você vai ter que fazer do meu jeito, é assim que funciona. Você vai comer o pão que você pisou nele agora. Isso. Então, veja a sua reação à autoridade, sua reação emocional. Eu detesto a autoridade, eu não suporto a autoridade. Isso. Eu não suporto. Aversão. Então, veja aí, bem dentro de você, eu tenho aversão à autoridade, porque meus pais eram severos, eram imprevisíveis, cheios de razão, eles é que sabiam da coisa, então eu tenho aversão de autoridade. Por quê? Porque meu pai e minha mãe me magoaram, me fizeram minha criança sofrer, doer. Foi dor. A imagem que você tem dos dois é monstro, mas tem um dos dois, em algum lugar, foi
um pouco indulgente. Você vai ter que descobrir isso, é trabalho para a vida. Não havia indulgência, não. Então, nós sabemos que a gente tem as duas, e um influenciou mais. Pode ser que em algum momento você gravou isso, mas ainda tem coisa para ver. Por quê? O guia diz que a imagem principal inconsciente é só um deles, qual que predomina. Então, quando você não tolera a autoridade, a imagem que vai surgir, esqueça seus pais duros com você, aqui, Deus é um monstro. Olha para você ver, tem um negócio assim, se você pedir Deus uma coisa, ele vai te dar o inverso. Eu falei, que Deus contraditório é esse? Então, para que eu pedir? Eu não quero nem pedir. Eu fico com raiva de Deus, sim. Exatamente. Então, a sua imagem inconsciente de Deus é que é um Deus monstro. E você, por isso, você foi levada para longe de Deus, você se tornou uma ateia. Você pode falar... Eu não sou nada. Eu sou uma merda. Daí é que você está trilhando o seu caminho ainda com a sua imagem de Deus. Foi tão forte, foi tão marcante, que eu não sou nada. Ou eu sou ateísta ou eu sou agnóstico. Eu tento rezar, eu tento ter fé, eu tento pedir, mas agora eu não quero pedir também, porque falou que eu vi a mensagem, se você pedir Deus uma coisa, ele vai te dar outra. Igual aquele livro de afirmações e orações. Eu falei, tinha algum momento naquele livro que eu tive uma versão dele, falei, qual é? Eu vou buscar para mim o pior. Isso. Aí, assim, é difícil. Veja bem que lindo. Até o livro, né? Nem a autoridade. Por quê? Você confronta a autoridade, virou uma ateísta, né? Ou ateia, não sei como é que a gente falaria. Por quê? Você não pôde ter o que você mais queria. Aí, o que a criança faz? A gente vai lá para a palestra de autoridade, ela se rebela. Eu vou querer, e de acordo com o tipo de personalidade, você vai se rebelar externamente. E aí, descaradamente, você vai ser uma rebelde. Ou você vai ser aquela rebelde perfeita. A gente oscila entre o rebelde e o rebelde perfeito. Se eu tenho uma imagem de Deus monstro, e eu odeio a autoridade, mas a autoridade está ali naquele momento e eu não posso fazer nada, aí eu me calo, ou eu vou ser a puxa-saco, mas lá no fundo, o puxa-saco de autoridade é aquela pessoa que é muito insegura, ela tem tanto medo. Se eu não tivesse nenhuma imagem de Deus, por que eu ia reprimir essa rebelião que há dentro de mim? Então, na realidade, a sua imagem é a de Deus monstro. Pelo que você está trazendo aí. Eu estou afirmando, mas veja se faz sentido para você. Deus está contra mim. Esse livro de orações, está contra mim. Orações e afirmações. Orações e afirmações, é o pequenininho. Então, tem esse medo. A autoridade está contra mim. No momento que você vai... Está querendo que eu peça para me dar o que eu preciso, a punição? Não quero punição nenhuma, não. A vida em si já teve muita punição, para que eu buscar mais? Isso. Porque eu me abri para a punição. Isso. Qual que é a imagem de Deus, então? Sua. Inconsciente. Carrasco, né? Deus monstro. É o Deus monstro, Deus carrasco. Fica um pouquinho com isso aí, Adil, que nós vamos prosseguir. Como que você vai desfazer essa imagem? Bacana você ter trazido isso. Tá joia? Uhum, obrigada. Desculpa, é porque já está me subindo aquela... que a reação não precisa pedir desculpa. Você está brilhantando a aula e a palestra. Então, vou pedir a Ivone para passar para a próxima. E agora você já descobriu, todo mundo colocou ali no papel, né? Quem mais te influenciou? Não é com aquele que você mais se identifica, não. Porque a gente tem pai e mãe dentro de nós.
com certeza você deve ser muito dura com você. Eu sou exigente demais. Exatamente. Com o outro e comigo. Isso. É com você e com o outro. Você não pode fazer nada, assim, um erro que você se destrambelhe. Não é? Branca. Isso. E aí, quando a gente tem um ego saudável, já atravessou e está desfazendo essas imagens, a gente comete um erro e nós não ficamos devastados, não. Com a gente, não. Lá na 198, acho que é 198 que vai falar de intencionalidade negativa, que vai falar disso. Então, agora você está sabendo como não ficar dura com você, porque essa dureza toda vem dessa imagem de Deus. Então, o guia prossegue falando desses opostos que vivem dentro de nós, que é Deus monstro, Deus indulgente. E aí, essas reações emocionais. Quanto menos o conceito inconsciente coincidir com o consciente, maior será o choque quando a pessoa se der conta dessa discrepância. Você fala, o que eu já fiz com a autoridade? É um choque, você fica mal, fica devastado porque você ainda não tem um ego saudável. Ah, não, eu sou a pior pessoa do mundo. O que eu já fiz? O que eu faço comigo? Aí você sabe que está numa reação emocional. Quando você descobre que está numa reação emocional, você tem que ver a sua corrente de força, dependendo do tipo de personalidade. O que é? Eu não suporto nem ver a autoridade. Pode ser agressividade, que você está escondendo atrás da reação emocional. Pode ser eu me retiro e congelo, não posso nem ver. Ou então eu vou lá pro rebelde perfeito. Eu me submeto, mas aqui, ó, a hora que essa autoridade virar, eu tenho um rebelde aqui de baixo. Mas a reação emocional, ela esconde, gente, um medo gigante. E aí, prosseguindo, em muitos casos, as crianças vivenciam uma mistura de ambos. Com certeza, você vai descobrir nas suas meditações um pouquinho lá de um ou outro que foi indulgente com você de alguma maneira. E aí, a combinação desses dois tipos de autoridade, a combinação formará a sua imagem de Deus. Por quê? Às vezes, eu sou indulgente comigo e com o outro, a minha imagem de Deus é de indulgente, mas é para tampar a imagem inconsciente lá do Deus monstro, que está lá escondido. E eu tenho tanto medo, mas aí eu vou mostrar que eu não vou ser tão dura comigo, porque para fora eu mostro uma coisa, mas lá dentro, essa imagem de Deus monstro me aterroriza. E aí eu disfarço, para ninguém perceber meu medo. Eu vou ser lá o puxa-saco de autoridade, o bonzinho. Então percebam em vocês como que é isso, como que isso está comandando o interno desligado do externo. Aí pode passar, Ivone. E o guia fala que a criança vivencia uma autoridade benigna mais extensamente do que o medo e a frustração. Ela, se os dois, no caso da Adil, foram muito, muito duros, qualquer coisinha que um pai fez de bondade, ele vai ficar achando lá que aquele bondoso é que vai seguir a vida dele. Às vezes, os pais que não põem limite, e como está aqui no PowerPoint, esses pais não inculcam um senso de responsabilidade na criança, que pode escapar impune de praticamente qualquer situação, isso é no extremo. Esta imagem é a mais parecida com o conceito verdadeiro de Deus. Ele é misericordioso, bom, amoroso, indulgente. Isso aqui, gente, é muito sutil de pegar, porque, como a Adil trouxe o caso muito extremo, dos dois são monstros, mas algum deles, em algum momento, eles
afrouxaram com a Dilma, mas ela não está enxergando tamanho medo e o pavor daquele pai ou dos dois que foram muito severos com ela. E aí, por que é mais parecida com o conceito do Deus verdadeiro? Porque o conceito intelectual é Deus é bom, ele é misericordioso, ele é amoroso, intelectual. E aí, na mistura dos dois lá dentro de mim, eu escolho o Deus indulgente e vou para aqueles lugares de indulgência dos quais eu já falei. Então, por favor, pula mais um aí. Ivone, aí. Inconscientemente, a imagem faz com que a personalidade pense que pode escapar impune de qualquer coisa aos olhos de seu Deus, pode trapacear a vida e evitar a autorresponsabilidade. Ela será muito menos familiarizada com o medo. Esse lugar aqui, gente, ele chega perto daqueles limítrofes de personalidade que o guia não gosta de rotular. Porque vai fazendo as coisas, vai fazendo as coisas e acha que vai passar impune contra a autoridade. Mas a lei de causa e efeito, ela vem de uma forma ou de outra. Pode passar, Ivone. Aí é que está o grande pulo do gato. Onde é que nós vamos dissolver a imagem inconsciente de Deus? São quando a gente começa a olhar para as injustiças humanas como experiências que influenciam no medo de Deus. Eu vou explicar, sim. Vou ler aqui, mas eu vou explicar. Todos estamos sujeitos a encontrar a injustiça humana no curso da vida, tanto na infância quanto na maturidade. Se essas injustiças são perpetradas pelas pessoas que representam a autoridade, automaticamente e inconscientemente se tornam associadas a Deus. Com isso, fortalece-se a crença inconsciente na injustiça severa de Deus. Tais experiências intensificam o seu medo de Deus. Eu vou voltar no Deus indulgente. Uma vez, eu estava voltando, há uns 20, 30 anos do trabalho, de ônibus para casa, e o ônibus, aí fui para o ponto, tinha uma mulher toda queimada, toda com atadura e marcas de queimado. Aí eu falei, o que aconteceu? Aí ela falou, Deus quis que eu fosse queimada. Então, aí quando eu fiquei estudando isso, que eu lembrei dessa senhora. É aquele lugar que você sofre uma injustiça, você é queimada por alguém brutalmente, Deus quis que você fosse queimado. É esse lugar que você inconscientemente é comandado pelo indulgente, mas você tem tanto medo de falar que alguém te queimou, te maltratou e que estava em nome de autoridade, que é preferível você julgar a autorresponsabilidade para fora. Deus quis que eu me queimei. Uma vez a Narcisa trouxe também na nossa formação, se a Narcisa está aí, e o Nelson pode lembrar disso, é que ela trabalhou muitos anos lá no Hospital João 23, na chefia lá, na condução lá do hospital, e ela, não lembro na íntegra, mas eu também não tiro essa imagem da minha cabeça, que às vezes tinha chegado uma criança lá toda queimada pela mãe, e ainda assim a criança chorava, eu quero a minha mãe. Isso aí me marcou tanto, porque a mãe é a vida, a mãe é Deus, a mãe foi um monstro, e ainda assim eu quero a mãe. E aí você segue pela sua vida e você vai encontrar chefes injustos, você vai encontrar um Brasil injusto, uma autoridade, não estou falando do nosso presidente ou qualquer política, não, mas você vai, os impostos altíssimos, o tanto que a gente trabalha no ano para você entregar o imposto de renda, 4 meses de salário do seu ano e não vê,
São as injustiças que a gente enxerga. E aí, como toda imagem de Deus nasce das imagens de massa, e as imagens de massa, elas influenciam psiquicamente todo ser humano, nós vamos trazer essa injustiça como se fosse Deus. Eu nasci nesse país porque Deus quis. E aí, pode passar, por favor, Ivone. Se eu tenho uma injustiça, tudo isso forma uma imagem que, se apropriadamente analisada, faz de Deus um monstro. Este Deus vivo na sua mente inconsciente aproxima-se mais de um Satã. Pode passar, Ivone. Então, o ateu, é interessante, é que ele não quer aprender o senso de injustiça para ele, pode ser também a base dele ter se tornado ateu. E aí, ele não entende que as causas estão dentro dele e pode levar essa pessoa a pensar assim, não tem Deus nenhum, nunca tem. Porque, como a palestra traz duas chaves, né? Que ambos os conceitos são falsos, o indulgente ou o monstro, não tem como a gente querer provar qual que é o verdadeiro, porque é o conceito inconsciente que está mandando. Então, a imagem de Deus, nesse ponto, ela vai ser dissolvida somente quando eu vejo as causas dentro de mim. E eu vou dar um exercício para vocês fazerem, para vocês já escreveram aí qual que foi que mais o influenciou, não é o que você identifica, não. Hoje você é mais severo com você, porque seu pai era mais severo, ou a mãe, mas vocês já escreveram aí quem mais o influenciou, qual que é o mais forte. Aí isso vai apontar para a sua imagem. Então, conscientemente, eu penso numa coisa, aí eu estou explorando e inconscientemente eu vou começar a sentir outra coisa. Só que nesse ápice, nesse meio, tem um gap aí, tem um vazio, um vácuo. O que está acontecendo? A imagem é que está me comandando nesse espaço. E aí, na medida em que a criança experiencia medo e frustração, ela ela sentirá inconscientemente medo e frustração na mesma medida com Deus. E Deus é tomado como uma força punitiva, severa, frequentemente até injusta, com a qual o indivíduo deve medir forças. Então, faça mais um, Ivone, que eu vou logo vou dar o exercício. Então, gente, toda injustiça que aconteceu com vocês e comigo na vida, as injustiças do mundo são frequentemente postas sob a responsabilidade de Deus. Se vocês estão convencidos da injustiça, a melhor atitude, meus amigos, é examinar nas suas próprias vidas e descobrir como vocês contribuíram e até causaram os acontecimentos que parecem inteiramente injustos. Ou seja, não há injustiça. A injustiça humana é a lei da justiça de Deus se cumprindo. Então, mais um, Ivone. Não sejam enganados pelas convicções inconscientes. Aí, ele repete. Tentem analisar suas reações emocionais em relação à autoridade, paz, medo, injustiça na infância e na maturidade, provocados por autoridades e que intensificam o medo. O Guilherme é repetitivo até entrar. Por que essa palestra ela vai e volta? Para ver se vocês peguem aí o que está passando intuitivamente dentro de vocês. Suas expectativas, espera-se que Deus nos livre de todos os males, se formos bons. Queremos recompensas como ir para o céu, vida boa, sem doenças. E a partir disso, gradualmente será descoberto que vocês sentem por Deus, ao invés do que vocês pensam por Deus. Ô, Ivone, passa só mais um aí, por favor.
Então, aí você para nesse aí, dá uma interrupção nesse, para passar aquele exercício, que é o ponto de ruptura. Aí você põe na tela para todo mundo enxergar o ponto de conscientização para alcançar esse ponto de ruptura para dissolver a imagem de Deus. E aí, o que eu vou convidar vocês a fazer? Vocês vão enxergar esse exercício aí na folha que vocês puseram na frente. Quem que é o Deus monstro? Quem que é o Deus indulgente? E vocês já estão descobrindo qual que é a sua imagem de Deus? Então, vocês vão pegar a primeira setinha aqui. Descubra na sua vida como causou eventos que parecem completamente injustos. Não, primeiro é aqui em cima, agora que eu vi. Enumere as injustiças na sua vida. Eu vou pedir uma injustiça só. Uma injustiça que você não aguenta até hoje. Enumerou a primeira. Agora, peça a sua intuição para funcionar. Como é que você causou esse evento de injustiça? Qual é o seu 50% nisso aí? Feche os olhos e pergunte para si mesmo. Qual é a minha parte? Qual é a verdade, meu divino? Por que será que isso injustamente está acontecendo comigo? Neste momento, o guia pede na palestra para você, número 2 lá, entender a força magnética das imagens. Nessa hora, você vai ser tendencioso ou tendenciosa a achar que essa injustiça é porque Deus é um monstro. Lembra que nós temos as duas imagens? Vá sentindo essa força. Eu não mereço. Isso é porque o jardim do outro tem que ter mais flor do que da minha casa. Não é possível, eu fiz tudo, eu faço tudo e não consigo, já fiz de tudo. E agora pule para o número 3. Vai sentindo a energia. Encontre a causa e o efeito de seus próprios atos internos e externos. Eu estou me divorciando. Ou então meu filho, minha filha foi embora. Ou roubaram meu laptop no meu carro, na rua. Ou o salário do meu colega é maior do que o meu, ele ganhou aumento, eu não. Encontre a causa e o efeito. Você ainda está sob a força magnética da sua imagem que Deus é um monstro? Que ele pune, que você não merece? Depois a Flávia pode enviar isso aqui pelo e-mail de vocês, tá? Encontre a sua responsabilidade pessoal. Agora, vai para o intelecto, vai para a mente. Você estava ali no interno, agora vai para o externo. O que eu fiz para criar isso? Eu quis enganar a vida? Aí eu vou para o Deus indulgente. Eu quis enganar a vida, eu não quero pagar o preço. Os dois opostos ficam brigando dentro de nós.
ou eu reagi rebeldemente, de forma rebelde, eu me rebelei. Imagine o cenário da sua injustiça, é muito conflitante, porque são os opostos, as duas imagens opostas brigando. E agora pule para o 5. Descubra que tudo que lhe acontece é um resultado direto ou indireto de suas atitudes, atos, pensamentos e emoções. Quando você faz este caminho de ligar as causas dentro de mim das injustiças da vida, a dissolução da imagem de Deus, ela começa a acontecer. E aí você começa a fluir com a vida. Então, agora eu vou parar, aí a Ivone volta no PowerPoint. Esse exercício, gente, foi só para pincelar, para vocês já começarem a fazer esse movimento com a imagem aí. Então, voltando para cá, para o PowerPoint, esse conceito falso de Deus, que varia dos pais permissivos, a escala inteira entre os polos opostos do monstro aos pais permissivos, da infelicidade e desespero à autoindulgência, da rejeição à autorresponsabilidade e a expectativa de um Deus que os paparique, tudo isso será refletido na sua imagem de Deus. Isso aqui tudo acréscimo à imagem do seu Deus monstro ou do seu Deus indulgente. Pode passar, Ivone. Por favor. Então, há várias subdivisões, inúmeras combinações. A imagem depende da marca, da alma, da impressão autoritária predominante, das características que alguém trouxe para essa vida e do desenvolvimento deste aspecto específico em encarnações anteriores. Vocês imaginam que nós somos espíritos velhos, o tanto que a gente traz de imagem de Deus. Quantas fogueiras nós já fomos queimados, né? Então, vai passando, por favor, Ivone. Dissolvendo a imagem de Deus, como é que vocês dissolvem qualquer imagem, ou seja, qualquer conclusão errônea? Mais uma chave. Pode passar, Ivone. Então, primeiro, tomar consciência completa da imagem. Segundo passo, corrigir suas ideias intelectuais, ou se você é agnóstico ou ateu, ou vocês têm o conceito intelectual que ele é bom e justo, tem que corrigir a partir da consciência, porque você já está sabendo qual que é a imagem falsa. E é muito importante, gente, vocês descobrirem, é muito importante compreender que a formação adequada do conceito intelectual nunca deve ser imposta ao falso conceito emocional. A gente não pode impor, só porque eu descobri que Deus é bom, que ele é justo, e que eu descobri não, que Deus, eu tenho Deus monstro, eu tenho Deus indulgente dentro de mim, mas o conceito intelectual diverge.
Eu não posso pôr por cima, só porque agora eu descobri. Sentir e pensar agora refletem a imagem de Deus. Então, por favor, Ivone, passa mais uma vez, mais para frente. Então, os conceitos reprimidos errados, percebam que os conceitos reprimidos e errados devem se desenvolver claramente para dentro da consciência. Formulem o conceito certo. Qual é o conceito certo? Deus é bom, Deus é justo e Deus não está fora. Nós temos a forma pessoal de Deus na Terra, que é o nosso eu divino. E nós temos a forma impessoal na Terra, que são as leis divinas. Eu estou agora sabendo que o conceito correto é que há Deus em mim. Então, eu posso criar tudo o que eu quiser. Primeiro, eu tenho que acreditar que Ele está em mim. Nós somos todos feitos à imagem e semelhança de Deus. Lá nos Salmos fala, vós sois deuses, mas vós morrereis. Mostrando que a gente é humano e que a gente tem Deus dentro de nós. Lá na Bíblia está escrito isso. Então, estes dois conceitos devem ser comparados. Os reprimidos e agora eu tenho o conceito verdadeiro. Eu sou Deus. Eu tenho um eu superior, um eu inferior, e eu sou digno. Eu sou humana e sou digna. Eu preciso me amar e me aceitar. Eu tenho amor próprio. Eu sou digna, eu sou filha de Deus. E aí, você vai basear o seu amor próprio, a sua autoestima, nesse conceito agora real. E aí, é necessário constantemente checar o quanto vocês ainda se desviam do conceito intelectual. Pode passar, Ivone. Nós estamos no final e... Pode passar, Ivone. Nós vamos chegar, porque eu já... mais. Passou muito rápido. Mais... Isso. Então, quando eu vou buscar o conceito correto de Deus, como o guia fala, Deus não se limita a palavras. Aí eu comecei a live dizendo universo, consciência cósmica, Deus, mãe divina, mistério divino. Não tem jeito da gente limitar. As palavras são muito pobres para definir Deus. É uma conscientização das mais difíceis de se atingir, porque ela é a mais preciosa. Deus é vida e força vital. Então, nós somos vida e força vital. Pode passar, Ivone. E o guia pede na palestra, pense em Deus como uma corrente elétrica dotada de suprema inteligência. Essa corrente elétrica está em vocês, ao seu redor, fora de vocês, e é a sua escolha como utilizá-la. Podemos usar a eletricidade para propósitos construtivos, como para a cura, ou pode-se usá-la para matar. E isso não torna uma corrente boa ou má. Então, essa definição de Deus eu queria convidar vocês. Oi, Ivone, vou parar aqui por causa do horário, tá? Nós vamos fechar o PowerPoint. Nessa definição de que Deus o que acontece? Nós vamos atravessar a vida, se a gente não buscasse o Péfor, como que nós saberíamos que nós somos deuses e podemos criar o que a gente quiser conceber na vida? Mas, para isso, nós temos que tirar as defesas que nos impedem de sentir o verdadeiro conceito de Deus. E aí eu quero trazer para vocês uma experiência de Deus
num momento muito aflitivo da minha vida. Nós estávamos em Portugal, no aquário de Portugal, e tinha um peixe enorme, chamado peixe-lua. E ele veio, passou, falei, que bicho estranho, aquele peixe. Aí nós vimos, depois descemos no primeiro andar e fomos ver os aquários submersos. E estava tocando uma música maravilhosa, que nós vamos encerrar hoje a live com ela. Eu falei, nossa, que música linda, eu quero esse CD para meditação. E aí, só de tocar a música entrou no ambiente, a gente via aqueles aquários, aquelas plantas com a música, dançando com a música. E a moça não achava o CD. E aí, eu fui entrando numa emoção incontida. A música foi tocando o meu coração. E eu estava com uma dor moral a mais terrível que eu já senti na minha vida. E essa dor era tamanha, e a música vinha e vibrava na minha alma. Eu tenho Deus comigo, eu vou dar conta de passar. Foi o momento que eu senti Deus com todo o trabalho do Péfor para me provar que ele estava ali me sustentando. E aí eu chorei muito, muito. O Elcio ficou comigo, nós de mão dada, ele muito triste, eu chorei. E aí nós subimos. Quando nós subimos e fomos para o aquarião, eu já estava mais calma, aí veio o peixe-lua. Ele veio devagar, falei, ai meu Deus, lá vem o bichão. Eu pensando, eu parada lá e Elcio parado. Aí ele veio em minha direção, parou no vidro, encostou e me olhou por não sei quanto tempo, mas que era notável que ele parou. E aí eu senti Deus nele, naquele olhar e naquela suavidade, eu estou com você. Então, eu vou pôr essas imagens, e logo depois que eu consegui o CD, a moça falou, o Leão, Roberto Leão, que fez a música, morreu logo em seguida. Então, é uma relíquia. E nós vamos meditar encerrando, que vocês possam conhecer a imagem consciente de Deus e trazê-las para a consciência se trabalharem e terem o conceito verdadeiro de Deus para entrar em contato com essa energia vital que todos nós somos. Então, eu vou pedir para colocar a imagem do peixe e logo em seguida a música, e nós vamos meditar encerrando, tá bom? Esse é o peixe-lua, é um peixe pré-histórico. Ele veio aproximando. Nesse momento, ele encostou no vidro. Na minha frente, todo mundo ficou olhando. E aí eu senti a presença de Deus. Na palestra, o guia fala que nós podemos sentir a presença dele na natureza em qualquer lugar. Porque quando a gente está conectado com ele dentro, nós vamos estar conectados com todos os seres na Terra. E aí ele parou e foi embora. E aí eu convido vocês a se ajeitarem aí confortavelmente para nós encerrarmos nesse lugar de encontrar a imagem de Deus e dissolvê-la. E que não fiquem frustrados se não conseguirem fazer esse trabalho imediatamente. O que fala que não é da primeira vez. Então, eu convido vocês a fecharem os olhos. A Ivone vai pôr a música. Essa é a música do Aquário de Portugal, das Florestas Submersas. Então, respirando, apenas seja você.
E respire alegria e bem-estar de pertencer a um grupo como este. Cada vez mais que você sentir a suavidade do som da música que você ouve agora, chamando você para o seu crescimento espiritual, e de um outro lado, a sua sombra te chamando para a sua imagem de Deus. Permita que seu livre-arbítrio escolha, não importa a sua história, porque cada momento foi escolhido por você para ser vivido. Que agora você tenha a pulsação mais alta do seu ser. Isso é humano. Lentamente, você vai aumentando a sua capacidade de pulsar na energia dentro de si mesmo. Porque a conscientização das mais difíceis de se atingir, você agora atingiu. Porque é a mais preciosa do caminho. Deus é. Deus é vida, Deus é força vital. E agora vai sentindo o seu conceito intelectual que não está mais bloqueado, e sim clarificado. E diga a si mesmo: eu adiciono um conceito ainda mais verdadeiro. Se Deus é essa energia vital, eu tenho este poder dentro de mim. E ainda que eu não acredite, eu quero querer acreditar. E agora deixe que seu lado luz abençoe o seu lado sombra. A sombra da imagem de Deus que você carregou desde a infância até a sua idade de hoje. Abençoar significa aceitar o lado luz e sombra. Abençoe o lado que anseia pela luz e acolhe a sombra. E observe sentada à sua frente, visualize sua criança interna. Olhe nos olhos dela e observe o que ela pede a você. E veja como você cuida tão pouco dela, fazendo más escolhas. Assuma a responsabilidade que você joga nos seus pais, nas autoridades, na vida. Assuma a responsabilidade pelas suas carências. Você é o único, a única responsável pelo ser que está à sua frente, pelo que ela sente.
E aquilo que você recebeu de forma inapropriada na infância, você continua oferecendo a ela. Agora é o momento de parar com isso. E vá deixando que a sua consciência de tudo que você recebeu ser como um leque, um grande leque, escrito, codificado, tudo escrito à sua frente ao mesmo tempo e simbolicamente. Mova sua cabeça na aceitação da realidade como ela é e vá acolhendo a sua humanidade. Eu acolho este ser perfeito, imperfeito, infinitamente imperfeito. Eu acolho a minha condição de ser humana, que possui um eu superior e um eu inferior. E eu sou digna, digno. Eu sou feita à imagem de Deus. Observe com humildade em aceitar a sua limitação humana. Abençoe-se. Você tem esse poder. E nós vamos finalizando, abençoando a nós mesmos, o ser humano que somos, e o seu ser divino abençoa a sua parte humana, a sua parte que falha. E nesse instante, vá abrindo os olhos e vá abençoando cada um aqui nessa tela. E diga mentalmente, eu o abençoo. E vá recebendo as bênçãos sobre bênçãos que você está dando e recebendo. Eu abençoo vocês. Vai pousando as suas mãos. E eu também quero agradecer as bênçãos recebidas por estar aqui. E me sinto muito honrada por abrir essa temporada do Prata da Casa. Muito obrigada, Ivone, Flávia e Célia. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada a vocês que me honram com a presença de vocês. Um grande beijo. Linda live, Selene. Muito obrigada. Em nome de todo o grupo do Instituto, a gente agradece esse carinho e todo o trabalho. Eu estou aqui emocionada também. Me perdoe, Ivone, tanto que eu te espizinhei a vida toda. A minha inconsciência infantil, a minha cegueira, eu estava muito na escuridão. Eu te perdoo. Muito obrigada, foi lindo. Foi lindo. Maravilhoso. Estreia em alto nível. Então, nós vamos agradecer a todos os participantes. Mês que vem tem mais. Flavinha, você tem a data para já avisar o grupo próximo?
Deixa eu olhar aqui para vocês, que eu também fiquei emocionada. Também. Estou com a todos, viu, Muito Selene? emocionada, Selene. Muito lindo. Sim. Muito lindo. Nós somos energia vital do amor, não é? Nós precisamos é nos unir, não nos separar. Isso. Muito lindo. Estreia em alto nível. A próxima nossa live é dia 29 de maio. Então, anotem aí 29 de maio, Com a Alma Diva. com a Alma Diva. Ai, que linda! Estaremos lá. E no dia 5, 3, 4 e 5 de junho, o nosso encontro regional. Se vocês quiserem estar conosco, vai ser lindo também, tá bem? Uma boa noite, gratidão, Selene, gratidão, Flavinha, gratidão, Celinha, gratidão a todos vocês. Gratidão, Selene. Foi Gratidão. lindo. Selene. Boa noite. Tchau, gente. Lindo, Tchau. obrigada. Prazer ver todo Gratidão, mundo. Selene. Gratidão. Tchau, obrigado, pessoal. Obrigado. Beijos, obrigada. Beijo. Gratidão, Selene. Beijo, querido. Beijo, Fernandão. saudades, saudades. Gratidão, gratidão. Obrigada, Selene. Ai, uma Parabéns, Selene. honra. Obrigada. Estreia em alto nível, Selene. Obrigada, obrigada. Estou muito emocionada ainda aqui. Essa é a minha garota, viu, gente? É a minha garota. Ah, meu lindo. É linda, a sua garota é linda. Sua garota é Eu maravilhosa. escrevi lá assim, emocionante, é linda também. Obrigada, meu amor. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Beijo, gente. Até o dia 29. Obrigada, Flávia. Desculpa ter chamado. Obrigada, você. Selene. Não, foi lindo. Amém. Glória a todo mundo. Beijos. Oi? Oi, Clicéia. Não, é a Áurea. Tchau para você, Áurea. Tchau, Zilane. Ah, é bom que a gente vê todo mundo, né, Glicéria? Que dia que nós vamos viajar de novo? Eu sei, Áurea. Vamos combinar. Vamos. Beijo. Grande beijo. Beijo, Nelson. Beijo, beijo, Adil, Tchau, todo mundo. Todo mundo. Beijos. Ai, não dá para ver todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.